Queridos, eu estou aqui tendo uma visão panorâmica da igreja, mas eu confesso para vocês que apreciaria ter a visão que João teve na ilha de Patmos. Eu não gostaria de estar na ilha de Patmos, naquela pedreira, mas eu gostaria de ter a visão que João teve ali na ilha de Patmos, quando ele viu Jesus, envolvendo as igrejas. Por favor, abra o compêndio de Deus, Bíblias abertas no livro do Apocalipse, Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, João nos escreve e nos dá uma pálida ideia da visão que ele teve de Jesus cuidando de sua igreja. A palavra que nos diz, a partir do versículo 10, achei-me em espírito no dia do Senhor. Para você ter uma visão de Jesus, você precisa achar-se ou ser achado pelo Espírito Santo. No dia do Senhor, o sábado, que você esteja assim como João estava na ilha de Patmos, no Espírito, no dia do Senhor, para ter uma linda visão da pessoa maravilhosa e incrível de Jesus Cristo. E o texto nos diz ainda mais: e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Quais são as 7 igrejas? Leiam comigo: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, não, Laodiceia não, Iguatemi. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltado, vi 7 candeeiros de quê? De ouro. Ele teve uma visão maravilhosa da pessoa de Jesus Cristo. E eu espero que pela graça de Deus, nesta manhã, eu e você possamos ver Jesus aqui na igreja do Iguatemi. Amém? Unindo, edificando a igreja para cumprir a sua missão. E queridos, igreja é a 11ª doutrina das nossas 28 crenças fundamentais. E nós temos que entender que a igreja é propriedade única, absoluta e exclusiva de Jesus. Você não vai ver nenhuma igreja adventista em nome de nenhuma pessoa, porque ninguém é dono desta igreja. O dono e o cabeça, o fundador da igreja é Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, no livro de Efésios, no capítulo 3, ele nos dá uma visão extraordinária da igreja, usando a metáfora da família. Efésios, capítulo 3. Nós encontramos no compêndio de Deus várias metáforas que são usadas para a igreja. Mas eu quero destacar aqui a do livro de Efésios, capítulo 3, quando ele usa a metáfora da família. E ele nos diz assim, a partir do versículo 14: por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai. Queridos, que a semelhança de Paulo, nós também nos coloquemos de joelhos diante de Deus, pela visão de que a igreja é uma família. E aqui no verso subsequente ele diz assim: de quem toma o nome toda a família, tanto aonde, queridos? No céu como na terra, para que segundo a riqueza de sua glória, vos concedas que sejais fortalecidos com poder. Nós somos a igreja da palavra e temos também que ser a igreja do poder, por meio de uma vida de oração, mediante o seu espírito no homem interior. Mediante o seu espírito no homem interior.
Paulo nos fala a respeito de 3 tipos de homens. Ele fala sobre o homem natural. O homem natural é aquele que não tem nenhuma conexão, nenhuma relação com Deus. Ele fala de um segundo tipo de homem, que é o homem carnal. Esse homem carnal, ele conhece a Deus, entregou a vida a Deus, mas infelizmente não permite que o Espírito Santo controle a sua vida. Esse homem carnal está dentro da igreja. E o terceiro tipo de homem é o homem espiritual. O homem espiritual é aquele em que o Espírito Santo se move no seu interior e reproduz a imagem de Cristo. E no versículo subsequente, o 17, ele diz: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então este aqui é exatamente o padrão bíblico de homens e mulheres que compõem o corpo de Cristo, o qual ele é a cabeça. Pessoas em que Jesus habite em seus corações. E corações aqui significa mente. Pessoas que têm a mente de Cristo, conforme nos afirma 1 Coríntios 2,16. Então, ao olhar aqui para esta igreja, eu tenho que ter uma visão bíblica, em que cada um de vocês é um pequeno Cristo. Em que em cada um de vocês, Cristo habita pela ação do Espírito Santo. Ao ter uma visão panorâmica da igreja do Iguatemi, eu tenho que entender que esta igreja, ela está alicerçada no amor de Cristo. E como disse o texto, nós somos uma família. Esta semana, alguém passou por uma experiência um tanto difícil. O carro quebrou. E quando o carro quebrou, num certo horário, a quem pedir ajuda? Quando essa pessoa comentou o fato comigo, disse: por que você não ligou para a gente? Nós somos uma família. E no momento em que um de nós precisa, nós temos que dar ao outro a oportunidade de servir. A pior coisa é você olhar para alguém e dizer: eu não posso contar com você. Uma das melhores coisas é você olhar para alguém e dizer: eu sei que posso contar com você. Como é bom saber que podemos contar uns com os outros. Interessante que logo depois ele teve que levar o filho para o hospital. Isso aconteceu agora essa semana. Sofrendo dores por volta de quase 1h da manhã. E quando foi meio-dia, ele entrou em contato comigo. O filho ainda não havia sido atendido. O que fazer? E aí ligamos então para alguém aqui da igreja. E essa pessoa atendeu, rapidamente entendeu e disse: pede para ele entrar em contato comigo. Ele entrou em contato com essa pessoa, frequentam a mesma igreja, por força das circunstâncias não tem muita aproximação ainda um do outro, mas nós somos uma família. E o fato é que em 40 minutos essa pessoa fez a cirurgia e resolveu o problema. Nós somos uma família. Precisamos ajudar uns aos outros e contar uns com os outros. Isto é evangelho, isto é igreja. E é interessante que, passando apenas uma página, no capítulo 5, versículo 25, é um texto extraordinário. O texto nos mostra como Jesus ama a sua igreja e que devemos ir na mesma direção. O versículo 5 nos diz, portanto, queridos: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Vocês captaram o que o texto está dizendo? O texto está dizendo, e ele tem uma aplicação bilateral, de que em nosso relacionamento conjugal, quantos aqui são casados, por favor, levantem as mãos. Quantos são casados? Nossa! Tem poucos aqui que estão encalhados, não, ancorados.
Estou surpreendido com a visão que eu tive aqui. De novo, quantos aqui são casados? Pá. Muito bom. A Bíblia diz que você deve amar a sua esposa, olha na retina dela, que você deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, a ponto de dar a vida por ela. Se você ainda não está disposto a dar a vida pela sua esposa, é porque ainda você não a ama completamente. Mas o texto também se refere ao amor conjugal e ao amor espiritual entre Cristo e a sua igreja. E a sua igreja é a sua noiva. E Ele está disposto a dar a vida por ela. Queridos, é assim mesmo. Pare e olhe para mim. É assim mesmo que devemos amar a igreja do Iguatemi. Amar esta igreja que não é o prédio. A igreja é gente, é ser humano. A igreja é você, sou eu, somos nós. Devemos amar a igreja, as pessoas como Cristo as amou, a ponto de ter a predisposição interior, se necessário for, de se sacrificar por ela. Isto é igreja. E confesso para vocês que como membros nós precisamos de gente assim. E no versículo 27, nos surpreende quando diz: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem máculas, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Jesus faz isso para apresentar a igreja para Ele mesmo, nesta situação espiritual. Esta igreja não é a militante, já é a igreja triunfante, gloriosa, renovada, transformada, radical e totalmente. Uma igreja cuja perfeição não está nela, a perfeição está em Jesus. Esta igreja merece de fato uma salva de palmas, porque é uma igreja de Deus. Esta é a igreja, este é o povo de Deus. Queridos, a igreja como a noiva de Cristo, ela é linda, não só por fora, mas também por dentro. Principalmente por dentro, porque o conceito de beleza de Deus é universal, inclui o interior e o exterior. Mas quando esta igreja, queridos, começa a virar a cabeça, me ajudem por favor. Começa a virar a cabeça, o que é que acontece com essa igreja? Que não tinha rugas, que estava perfeito, o que é que acontece com ela? Ela fica exatamente assim. Cheia de rugas, sem força, sem vitalidade. Uma igreja fragilizada. E qualquer igreja que se encontre assim, ela precisa se voltar, por favor, retornando por gentileza, ela precisa se voltar para Cristo, para que ela fique exatamente assim. Amém? Esta é a igreja do Iguatemi, pela sua graça e pelo seu poder. Mas, queridos, deixe-me ficar um pouquinho mais perto de vocês. Esta igreja tem que ser um reduto de amor, um reduto de paz, um reduto de alegria. Queridos, ninguém vem para a igreja para ser maltratado e para se sentir mal. A vida é muito curta para de repente nós estarmos com picuinhas. Eu tenho uma pergunta para fazer para você. Pare e pense. O que você tem feito por esta igreja? Ou pelo menos o que você está disposto a fazer por ela? Para que ela seja exatamente assim, a noiva de Cristo. Afirma-se que Sócrates não era considerado um homem inteligente e sábio, porque tinha as respostas certas,
mas porque ele tinha as perguntas certas. Charles Swindoll, quando consultou a concordância bíblica, ficou surpreendido ao perceber que na Bíblia existe uma quantidade enorme de perguntas. Perguntas que começam principalmente com a expressão por quê. Algumas dessas perguntas, por que tiraste? Essa pergunta eu estou fazendo para você. Por que você tem se irado contra alguém da sua família? Contra alguém que trabalha com você? Contra alguém da sua igreja? Por que tiraste? Essa pergunta Deus fez diretamente para Caim. Uma outra pergunta. Por que desprezastes a palavra do Senhor? Há quanto tempo você não lê a Bíblia? Você lê até mesmo livros sobre a Bíblia, mas não lê a Bíblia. E agora com a Bíblia no iPad e no celular, nem mais na Bíblia você toca. Para agravar a situação, nem no Salmo 91 ela está aberta. E por falar em Salmo 91, nós começamos na quarta-feira que passou a série dos Salmos. Abordamos o Salmo 63, aqui uma propagandazinha. Quarta-feira, Salmo 91, escrito por Moisés 500 anos antes de Cristo. Nem no Salmo 91 está aberta. Nem ler um capítulo por dia da Bíblia você lê. Então, por que tens, ou por que desprezastes a palavra do Senhor em tua vida? Uma outra pergunta. Por que não credes em mim? Quando você está passando por uma situação difícil, passando por problemas em sua vida espiritual, em sua vida conjugal, em sua saúde, por que você não tem exercido sua fé em Jesus Cristo? Mas uma outra pergunta que tem tudo a ver com a união da igreja, também começa com porquê. Por que observas o cisco que está no olho do teu irmão, quando tu tens uma trave nos teus olhos, e uma trave maior do que aquelas dos campos de futebol em nosso Brasil, que sediaram os jogos da Copa do Mundo? Por quê? São perguntas que nós encontramos. Então eu tenho 3 perguntas para vocês. Primeira pergunta, por que você está na igreja do Iguatemi? Para ser salvo? Para ouvir um bom sermão? Para amar a Deus e as pessoas? Por que você está na igreja do Iguatemi? Ellen White nos diz: o motivo santifica o ato. Se pergunte, queridos, por favor, não tenha medo desse confronto pessoal. Segunda pergunta. Quem é a razão de você estar aqui? É o seu cônjuge, seu pai, sua mãe, jovens? Alguns estão aqui e não tem ninguém da família aqui. Ou é Jesus Cristo? Queridos, Jesus deve ser, se não a única, a principal razão pela qual nós somos adventistas do 7º dia. Jesus deve ser a razão pela qual nós guardamos o sábado. Ele deve ser a razão pela qual nós desejamos a vida eterna. Jesus deve ser a razão da nossa fé. Agora, a terceira pergunta. Eu me inspirei em uma declaração que foi feita por ocasião da posse presidencial de Kennedy. Não pergunte o que esse país pode fazer por você, mas pergunte o que você pode fazer por esta nação. Então não pergunte, parafraseando, o que a igreja do Iguatemi pode fazer por você. As igrejas da indústria da fé estão repletas de pessoas preocupadas com o que a igreja pode fazer por elas, com o que Deus pode fazer por elas, inclusive na vida material. Mas aqui, na igreja do Iguatemi, nós temos uma visão diametralmente oposta. E a visão é: o que nós, no poder do Espírito Santo, podemos fazer por esta linda e querida e amada igreja? O que você está disposto a fazer
para que essa igreja seja uma igreja unida, uma igreja feliz, mais e mais, porque nada é tão bom que não possa melhorar. Além do que você está disposto, pergunte o que você tem feito ou o que você está fazendo para que esta igreja seja de fato uma igreja que projete a imagem de Cristo por palavras e atos. Nós somos a igreja. Sim ou não? Veja o que nos diz aqui o slide. Igreja é o que, gente? Gente, não lugar. A igreja é gente. A igreja somos nós. Amém? Com esta visão, em certa ocasião, o grande pregador Charles Spurgeon foi surpreendido por um jovem. O jovem chegou para Charles Spurgeon e disse o seguinte: de fato, o senhor é um grande pregador. Os cultos de sua igreja são atrativos e são inspiradores. Mas confesso que não frequento a tua igreja por causa de algumas pessoas que estão lá. Spurgeon viu calado. Disse, mas qual é o problema? São pessoas que têm vários erros, falhas e pecados. Fulano de tal disse isso. Cicrano fez isso. Beltrano deixou de fazer aquilo e começou a fazer algumas censuras, críticas e acusações aos membros da igreja de Charles Spurgeon. O jovem então concluiu dizendo o seguinte: quando eu encontrar uma igreja que vive o evangelho, uma igreja perfeita, eu vou frequentá-la. Foi mais ou menos o que Albert Einstein disse, que se encontrasse uma igreja que amasse como Cristo amou, que se tornaria membro dela. Spurgeon olhou para aquele jovem, que não era o Gui, mas era parecido com você, Gui. Olhou para aquele jovem e disse: eu quero te dizer duas coisas. Primeira, quando você encontrar esta igreja, por favor, me avise rapidamente. Segunda coisa, ao encontrar essa igreja, por favor, não a frequente. E o jovem perguntou, por quê? Porque você iria arruiná-la com a sua língua. Querido, se existe uma coisa que prejudica uma família, que prejudica relacionamentos, que prejudica vidas, que fere a alma e a alma sangra, se existe uma coisa que prejudica um ambiente de trabalho, chama-se língua. A língua de pessoas que só sabem acusar, ferir e criticar e prejudicar a vida dos outros. Eu quero apresentar para vocês pelo menos 7 tipos de pessoas que podem prejudicar qualquer ambiente de relacionamentos, seja familiar, seja profissional, seja espiritual. Mas antes de eu apresentar esses 7 tipos, eu quero primeiro que nós tenhamos uma orientação bíblica, porque precisamos pensar biblicamente. Então, mais uma vez, abra o compêndio de Deus, no Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. A palavra que nos diz, queridos, no capítulo 13, versículos de 1 a 11, nós encontramos de forma surpreendente Jesus dando uma das maiores lições de liderança e de postura que eu e você devemos ter dentro da sua igreja. O grupo de apóstolos era um grupo um tanto complicado. Jesus, então, nos versículos de 1 a 11, ele pega uma bacia e uma toalha, e com uma bacia e uma toalha, Jesus dá uma das maiores lições de lideranças do mundo. Lavar os pés
dos convidados era tarefa do mais simples dentre os escravos. Nem todos os escravos lavavam os pés das pessoas que eram convidadas e vinham ao seu lar. Nem todos os escravos. Era exatamente o mais simples, o inferior dentre todos. Esse escravo era aquele que lavava os pés das pessoas. Jesus então assume a posição do menor dentre os escravos e lava os pés dos apóstolos, dando uma lição extraordinária de espiritualidade e relacionamento, mostrando a importância de duas coisas dentro da igreja: humildade e serviço. Queridos, quando nós somos humildes e servos, quando nós não queremos ser senhores, como os apóstolos queriam, nós passamos a ter uma igreja linda, uma igreja que sorri de graça, uma igreja que só quer o bem um do outro, uma igreja em que as pessoas não vivem procurando puxar o teu tapete ou prejudicar a tua vida, porque você tem espírito de servo. Agora, quando você quer mandar na igreja, quando você quer que a igreja funcione uma caixinha de sapato, quando você quer ditar as coisas na igreja, aí, querido, as coisas se complicam. E deixe-me te dizer uma coisa. No meu relacionamento com os anciãos, eu tenho dito o seguinte: espero o dia em que estejamos tão unidos em Cristo que ninguém saiba quem é o pastor. Mas no dia que houver necessidade, o pastor se levanta. Queridos, nesta igreja, enquanto eu for pastor, não haverá família que vai mandar na igreja. Não haverá empresário, doutor ou qualquer outra pessoa que vai mandar na igreja. Porque quem manda nessa igreja é Jesus. Nós não queremos uma igreja que tenha famílias que mandam ou pessoas que mandam. Nós queremos uma igreja que tenha servos de Jesus Cristo, pessoas humildes. Quanto mais a pessoa é orgulhosa, mais ela é sensível. Os teus títulos têm importância lá fora. Aqui dentro, a cruz passa uma régua em todos nós. Aqui dentro nós somos iguais. Por favor, entenda isso. Não se fira comigo. Porque a mensagem de hoje é uma mensagem pastoral e hoje eu estou me levantando para fazer essa declaração oficialmente para a igreja. Vocês estão me entendendo? Servos que lavam os pés dos outros. Tem alguns amigos aqui que me sensibilizam que não fazer o eu fico naquela sala lá em cima. E por causa do Parkinson, alguns se predispõem a tirar os meus sapatos e eu agradeço. É gente de Deus, humilde, serva. Um gaúcho tirando um sapato de um pobre nordestino. É coisa de Deus, gente. Sim ou não? E essas pessoas são lindas em Cristo. Deus seja louvado por isso. Mas nesse contexto, então Jesus diz, por favor, acompanhe biblicamente. Jesus diz na última parte do versículo 11: nem todos estáis limpos. Isso pode acontecer aqui? Nem todos estáis limpos. Entenda como você entender pela iluminação do Espírito Santo. E nesse contexto, agora Jesus olha para os apóstolos, olha para a igreja e pergunta, última parte do versículo 12: compreendeis o que vos fiz? Queridos, corremos o risco de ter décadas na igreja e ainda não termos compreendido o que Jesus fez por nós. Não só ali no lava-pés, mas na cruz. Não só ali na cruz, mas no templo. Ali com Maria Madalena, com Zaqueu, com Pedro. Compreendeis o que eu vos fiz. Você tem compreendido o que Jesus tem feito por você? O texto originalmente
dentro da exegese bíblica, refere-se no seu contexto ao lava-pés. Mas ele tem uma aplicação muito mais ampla. A pergunta é a seguinte: você tem compreendido quem é Jesus e o que Jesus tem feito, o que ele espera de seus seguidores, dos seus discípulos? Você tem compreendido isso? Essa compreensão e assimilação, interiorização e praticabilidade faz a diferença em nossa postura, em nosso comportamento dentro da igreja. Então essa compreensão é vital para que você seja membro da igreja, para que você seja um líder da igreja. Esta compreensão é vital. E a palavra aqui então Jesus nos dá no versículo 15: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Então Cristo não espera um milímetro a menos que você fale, que você faça pelos outros o que ele falou e fez. Eis que vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Jesus espera que nós sejamos uns com os outros Jesus, Ele. E se lamentavelmente você ainda não tem sido, não se desespere. Permita. E o Espírito Santo fará em você, por você, aquilo que tu não podes, em teu homem interior. Mas o nosso exemplo aqui, queridos, é Jesus. Ele não só é nosso Senhor e Salvador, Ele é nosso exemplo, é nosso parâmetro, é nosso ponto de referência e convergência. Para Ele, de acordo com Efésios 1:10, converge tudo que somos, temos e fazemos. É Cristo. Uma igreja que ama Jesus, que procura viver como Jesus, mesmo sendo imperfeita, é uma igreja que passa a ter o rosto de Jesus. Mas sem Jesus ela tem o rosto de pecadores, egoístas e cruéis, destituídos do amor de Cristo e da sua semelhança. Eis que vos deu exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Por favor, não se compare com o pastor. Se compare com Jesus Cristo. Não olhe para o pastor, olhe para Jesus. E nesse confronto contemple a beleza de Cristo. E você vai ficar fascinado com o jovem Deus. E aqui, amados, no versículo 17 ele diz: ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se praticardes. Só seremos felizes dentro da igreja se vivermos como Jesus viveu, se seguirmos o exemplo de Cristo. É isso o que o texto está dizendo. Sereis bem-aventurados se praticardes o que? Estas coisas. Vamos ler o texto 17. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Somos infelizes dentro da igreja quando não praticamos o exemplo de Cristo. Mas quando praticamos o exemplo de Cristo uns como os outros, a igreja se torna um reduto de paz, de alegria e de felicidade. Eu não ouço um amém? Não é isso que a Bíblia está dizendo? Sim ou não? Não obstante, Jesus aqui faz uma observação no versículo 18. Aquele que come do meu pão, levantou contra mim seu calcanhar. Aquele que come do meu pão, levantou contra mim seu calcanhar. Aquele que visitou minha casa, aquele que comeu comigo à mesa, aquele que trabalhou comigo, aquele que conviveu comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Isto feriu o coração de Jesus. Mas é preferível ser Jesus ou ser a pessoa que levantou o calcanhar? Nesse íntere entra o Pedrão. Para que Pedro entrou na conversa, queridos? Mais uma vez Pedro dá uma bola fora. Aí ele não tem coragem de perguntar, sinaliza para João então perguntar para Jesus. E aqui no versículo 24, última parte, pergunta quem ele se refere. Pergunta. E João pergunta: Senhor, quem é? A pergunta aqui, queridos, não é quem é. Você não tem que estar preocupado. Quem é? Você tem que estar preocupado. Por acaso sou eu? Sim ou não? Por acaso sou eu, Senhor?
que levantei o calcanhar contra ti? Essa deve ser a tua preocupação. Não se preocupe com a vida dos outros, porque Deus é Deus e cuida. Se preocupe com a tua vida, que já não é fácil. Se não é você, obrigado, Senhor. Não sou nem um pouquinho melhor do que quem é. Interceda por quem é. Eles precisavam interceder por Judas. Judas equivalia dos 12, os bons matemáticos, a menos de 10%. Mais de 90% estava de boa. Mas Judas precisava de oração. Esses 10 dias de oração, queridos, que nós estamos propondo, é com o objetivo de orarmos para que essa igreja seja cada vez mais amável, mais unida em Cristo. São 10 dias de oração pela igreja do Iguatemi e por você. Então esteja hoje aqui conosco às 18 horas. Eu vou estar todos os 10 dias aqui com a igreja de portas abertas para orar, para meditar na palavra e sermos edificados para que Deus faça a sua vontade. São 10 dias de oração e ação. A gente ora e pratica uma ação de amor, pela sua graça e o seu poder. Amém? Então aqui Jesus faz uma declaração, versos 26 e 27. É aquele a quem eu dei o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço do pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente, quem entrou nele? Quem entrou nele? Satanás, em uma santa ceia. Mas não só entrou nele, Pedrão também passou por isso, sim ou não? Quando, infelizmente, sem saber, um pastor é usado pelo inimigo, isso pode acontecer? Sim ou não? Um ancião é usado pelo inimigo. Um líder, um membro da igreja é usado pelo inimigo sem saber. Eu penso que Pedro não sabia, mas tenho minhas dúvidas se Judas não sabia. A questão aqui não é se sabe ou se não sabe. A questão aqui é ter conhecimento bíblico dessa possibilidade. E havendo essa possibilidade, nós temos que ser muito humildes e sempre questionarmos: estou sendo movido pelo Espírito Santo ou estou sendo movido por quem eu não quero? Porque ninguém quer ser movido por ele. Só que enquanto Jesus bate a porta do teu coração de forma muito educada, ele arromba a porta da tua vida. Ele invade a tua vida, enquanto Jesus só entra se você convidar. Diferente ou não? Mas qualquer um de nós aqui, qualquer um de nós, sem exceção, pode passar por essa experiência de Judas, sim ou não? Então nós temos que cuidar com isso. Para que isso não aconteça dentro da nossa casa, nem tampouco dentro da nossa igreja. Então não se preocupe em saber quem é. Se preocupe em perguntar: por acaso sou eu? Então, diante disso agora, eu penso que vocês podem ver 7 tipos de pessoas que podem prejudicar uma família, uma igreja, um ambiente de trabalho. O irmão tesoura. O irmão tesoura, ele corta as pessoas como se fossem papel. Queridos, todos nós temos um papel dentro da igreja. Temos ou não temos? E por que você criticar e censurar quem está tentando fazer alguma coisa? As pessoas que estão trabalhando na igreja, elas devem ser amparadas e apoiadas. Elas não devem ser invejadas. Você não deve ter ciúmes das pessoas que estão trabalhando. Você deve se alegrar porque elas estão usando os seus talentos e deve orar por elas. Elas estão tentando cumprir o seu papel, mas quando essas pessoas estão trabalhando, elas podem ou não podem cometer erros? Pode ou não pode? Podem cometer erros, mas elas têm direito de cometer erros. E ao cometer erros, nós temos a oportunidade de amar essas pessoas. Vocês concordam com isso? Sim ou não? Existe o irmão CD. Esse daí, ele repete o tempo todo o que os outros dizem. Ele está de boa com você. Aí chega alguém e fala para ele mal de você. Ele grava e começa a ter uma impressão mal de você. E começa a reproduzir isso para outros. E começa a falar mal de você. Você nunca fez nada com ele. Mas o irmão CD ouviu e reproduz. Esse tipo de pessoa,
Os outros pensam por ela. E ela não questiona o que ouve. O terceiro tipo de irmão é o irmão trator. Passa por cima do pastor, da comissão da igreja e vai parar na associação, na união. Não quer saber como, quer saber o seguinte, que tem que fazer o que tem que fazer e passa por cima de todo mundo. Esse é o irmão trator. O quarto tipo é o manequim. Por favor. Voltando por gentileza. Só quer ficar na vitrine, só quer aparecer, trabalhar para ajudar os outros, necas de não sei o quê. Só quer aparecer. Deveria mudar o nome para João Aparecido. É o irmão manequim. Fica só na vitrine. Deus nos ajude, que se de repente eu sou assim, que Deus mude o meu coração. O outro tipo de irmão é o irmão Jornal Nacional. Não é o William Bonner. O cara é bem bonito, né? Mas na hora do culto fica dando as notícias da vida dos outros. E atrapalha quem quer assistir ao culto. O irmão Jornal Nacional sempre está falando de algum acontecimento de alguém. O outro tipo é o irmão Relógio. É o irmão da Suíça que tem uma perna maior do que a outra. Toda hora está apontando para os erros de uma pessoa. Toda hora. Se conversa com ele, ele sempre está falando mal de alguém. O outro tipo, queridos, o pessoal, estou tentando, não estou conseguindo passar, é exatamente o irmão iPad. Você conhece o irmão iPad? De pessoa em pessoa mostrando tudo o que tem da vida dos outros. Você já viu 3 pessoas, 5 pessoas usarem um iPad? Vocês já viram? Numa casa que tem 3 pessoas e tem apenas um iPad, é um problema. Porque tem que passar de mão em mão. Você nunca vai, dificilmente você vai ver 2 pessoas usando um iPad. Mas você vai ver um iPad passando pela mão de várias pessoas. O irmão iPad é aquele que vai de um em um. Chega no teu pé do ouvido e começa a falar da vida de outras pessoas. Tu está vendo, né? O iPad você só pode estar vendo mesmo, né? E daí começa então a falar, esse é o irmão iPad. Essas pessoas prejudicam uma comunidade, inclusive de amor e uma igreja. Queridos, a verdade sobre a igreja. O pastor fez uma reunião administrativa para ouvir a igreja. E começaram as acusações contra a igreja. E alguém então disse o seguinte, os membros da igreja não vivem o que pregam. O pastor olhou para a pessoa e perguntou, e você vive? Outra acusação, os membros da igreja não tratam as pessoas com amor. Queridos, essa semana eu vi vários atos de amor. No culto aqui de quarta-feira, ou foi domingo, na saída alguém chega para mim e me coloca uma importância nas mãos e diz assim, pastor, ajude fulano de tal. Nem conhece a pessoa e pediu para ajudar essa pessoa. Ontem eu estava saindo do supermercado e me encontrei com ela na porta do supermercado. Gente, isso é ou não é amor? Uma outra pessoa passando por uma situação difícil, decidiu repartir o que tinha e por 2 vezes comprou 2 ranchos e ajudou alguém que não sabia que ele havia dado. Isso é ou não é amor? Ontem, alguém soube de alguma coisa e me visitou para orar comigo. Isso é ou não é amor? Ontem, eu dediquei 3 horas para alguém. Isso é ou não é amor? A maioria dos membros demonstram amor. Não é a igreja que não ama. De repente, alguns, mas todos desejam amar. Então, por favor, sejamos compreensivos. Próximo slide. Existem na igreja panelinhas que excluem os que estão chegando. Queridos, eu posso te garantir que não são essas pessoas. Vocês estão conseguindo ver quem são essas pessoas? Everton, você está aqui. Oi?
Mas é que você viu a esposa, né? Essas pessoas amam gente. Tem um deles que compra um perfume francês só para abraçar vocês. É lindo ver o carinho que essas pessoas têm. As panelinhas, elas excluem, elas machucam. Mas essas pessoas formam um grupo, mas não são panelinha. Jesus tinha um grupo, era panelinha? Não. O fato de existir um grupo não quer dizer que é uma panelinha. Jesus tinha um pequeno grupo de amor. E dentro da igreja nós precisamos desses pequenos grupos de amor, que envolvam as pessoas, que demonstrem o amor de Cristo, amém? Como renovar seu amor pela igreja? Nesse contexto, queridos, o pastor passou quase 1 hora ouvindo a igreja. Foram 30 acusações. No término, o pastor disse, pegou o papel com todas as acusações, fez uma bolinha e, como Michael Jordan, ele acertou a cesta. O pastor era bom de basquete. Acertou a cesta. Disse, as acusações e as críticas devem estar exatamente ali. Se você concorda com isso, diga amém. Ali devem estar as críticas e as censuras. Mas uma coisa me alegra. Não houve uma só censura ou acusação contra o dono desta igreja, o fundador desta igreja, Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Ninguém criticou Jesus, censurou Jesus pelos seus ensinamentos e os seus feitos. E é para Ele que nós devemos olhar. Ele é que deve ser a razão pela qual nós somos adventistas do sétimo dia. E uma vez que não houve nenhuma acusação contra Ele, quero dizer para vocês que a igreja está absolvida, porque a perfeição da igreja é a perfeição de Cristo. É em Cristo que nós devemos nos espelhar. É por Cristo que nós devemos estar na igreja e perseguir com toda a força do nosso ser esse modelo de Deus para a nossa vida. E aí sim, nós vamos ter uma igreja que todos nós desejamos. O pastor então fez o apelo, 50 pessoas atenderam ao apelo e se comprometeram de darem o melhor de si, de fazerem a sua parte, para que a igreja continuasse crescendo no amor de Cristo, na fé, na santidade e no relacionamento. Você gostaria de atender esse apelo? Nós vamos ter agora um clipe. Esse clipe me sensibiliza, porque ele consegue, exatamente, pode soltar o clipe, por gentileza? Ele consegue traduzir a igreja que todos nós desejamos. E eu quero que você olhe para esse clipe, e você não precisa vir à frente, mas que você tome a decisão de fazer tudo o que você puder, para que a igreja do Iguatemi continue avançando. Pode soltar o clipe? Continue, no caso, avançando. E seja essa igreja linda que ela é, uma igreja de amor, uma igreja unida pela cruz de Cristo. Veja se essa música te fala alguma coisa. Já faz muito tempo eu comprei uma igreja, a preço de sangue, a preço de dor. Já faz muito tempo enviei o meu filho para resgatar o que se perdeu. Já faz muito tempo que estou desejando essa humilde entrega de um adorador que só se incline ante a minha presença e não nas ofertas de uma posição. Já faz muito tempo que estou desejando que mostre ao mundo a imagem do amor, que não se confunda entre tanta gente, que seja distinta como eu sou, que não se divida como muitas vezes, entrando em contendas e discussões, buscando alcançar ser melhor do que o outro, se no universo grande eu sou. Eu quero uma igreja que me dê a glória e procure a união. Eu quero uma igreja que sare ao ferido, que rompe as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com seu olhar mostre esperança à alma angustiada,
Eu quero uma igreja que sare a ferida desta humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz. Onde a palavra seja o alimento, ali quero morar. Eu quero uma igreja que com seu louvor perfume o meu trono, dando-me esse lugar. Igreja que saiba fazer diferença entre o bem e o mal. Onde está a igreja que foi perdoada e libertada do castigo atroz? Aquela que vê ao que está caído, estende a mão e concede o perdão. Igreja desperta, chegou o momento da redenção. Eu quero uma igreja que sare ao ferido, que rompe as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com seu olhar mostre esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida desta humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz. Onde a palavra seja o alimento, ali quero morar. Quero uma igreja que sare ao ferido, que rompe as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com seu olhar mostre esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida desta humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz. Onde a palavra seja o alimento, ali quero morar. Esta é a igreja. Este é o povo de Deus. No Iguatemi, não aceitamos, não admitimos, não queremos menos do que isto. 10 dias de oração, de jejum, de ação, de visitação, para sermos esta igreja. Como se não bastasse, mais 40 madrugadas com Deus. Fiquemos em pé para a oração. Pai, somos uma família. Somos irmãos de Jesus Cristo e filhos do mesmo Pai. Nós temos em nossas correntes sanguíneas o sangue de Jesus. Nós temos em nossa mente os pensamentos de Cristo. Nós temos em nosso coração os sentimentos de Cristo. Nós temos em nossas mãos as possibilidades de fazer uns pelos outros as obras de Cristo. Nós temos em nossos pés um meio de irmos ao encontro uns dos outros para plantar a semente do perdão e do amor. Ajude-nos para que não brinquemos de igreja, para que sejamos libertados pelo amor de Cristo. O cristianismo é a religião da libertação.
Que sejamos libertos em Cristo do mundo, do maligno e de nós mesmos. Que amemos, que obedeçamos o seu mandamento, amai-vos uns aos outros. Que a cada dia tenhamos a satisfação espiritual de sermos a igreja que tu queres que nós sejamos. E que sejamos um instrumento em tuas mãos para a edificação do teu reino, para a edificação de Cristo em nosso homem interior. Nós derramamos aos teus pés os nossos problemas, os nossos pecados, mas também derramamos aos teus pés as nossas ações de graças por tudo que já tens feito na vida de cada um de nós. Louvado sejas em Cristo por tão grandiosa obra. Tome-nos em tuas mãos. Realizes na vida de cada um de nós tão somente uma coisa: tua vontade, Senhor. Tua vontade, Senhor. Tua vontade, Senhor, seja feita neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Aproveite, queridos, nesse momento, louve ao Senhor, faça a sua oração, mas não deixe de abraçar o irmão que está ao seu lado. Permaneça em mim, ó Senhor. Dê um abraço em quem está do seu lado, desejando um feliz sábado. Que Deus nos acompanhe. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim.